A gente volta a falar sobre a reunião marcada para hoje, às 4 horas da tarde, que vai discutir a candidatura de João Dória à presidência da República. E sobre essa expectativa para esse encontro do PSDB, a gente vai conversar agora ao vivo com o ex-senador pelo PSDB e ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. Senador, obrigada por conversar com a gente. Muito bem-vindo aqui no Live CNN. Obrigado, Muriel. De fato, é uma crise, a gente tem que discutir essa crise com muita sensatez, com muita paciência, buscando um resultado que seja a união do partido, para o partido se reconstruir. Esse é um objetivo que eu tenho permanentemente na cabeça. Senador, existe alguma chance de que essa reunião de hoje termine num acordo? Eu tenho esperanças de que as pessoas percebam que o pior que pode acontecer para o PSDB é o aprofundamento da crise, o aprofundamento das discordâncias, enfim. E tem muitas coisas. Por exemplo, eu sou contra a judicialização, seja por que lado for, seja por quem for. Acho que a judicialização não vai resolver um problema que é político, não é um problema de justiça, não é nenhum magistrado que vai dizer para as pessoas para tomarem a posição política correta, enfim. E também entendo que você tem a mesma opinião que o presidente Fernando Henrique, que nós tivemos prévias aqui mesmo na CNN. Eu tive a ocasião de perguntar aos dois candidatos, já dizendo que eu ficaria no PSDB em qualquer circunstância, eu perguntando aos dois candidatos se eles ficariam no partido. E eles falaram que sim, e muito enfaticamente o Eduardo Leite, que postulava naquela época, disse que era o partido dele, era o partido da vida dele, enfim, e que ele aceitaria o resultado das prévias, benéfico ou não para ele, né? Eu tenho a impressão que a gente também não pode tratar as prévias assim, porque se você simplesmente anula as prévias, você está sujeito a uma ação popular de alguém que diga, olha, gastaram dinheiro nas prévias, então tem que prestar conta desse dinheiro, devolvendo esse dinheiro para os cofres públicos, porque foi de lá que o dinheiro saiu, né? Então é uma coisa séria, delicada, que exige sobriedade, exige sinceridade. Tem pessoas que eu sinto assim, pelo partido e fora dele, que quando erram com honestidade. Outras, quando acertam ou quando erram, elas não estão sendo honestas, fazem aquele jogo, o bom mocismo, depois fazer avançar posições ou subterrâneas que possam ter. Senador, em carta, o ex-governador João Dória diz que o que há em andamento dentro do PSDB é um golpe. O senhor concorda com ele? Existe nesse momento um golpe em andamento dentro do Ninho Tucano? Não é saudável você ameaçar as prévias, o saudável é todo mundo aliado ao candidato que ganhou as eleições prévias. Mas eu não confrontaria desse jeito. Eu entendo que é uma hora de nós termos posições maduras, posições sensatas e procurarmos a qualquer preço, antes de pensar em aliança com a Simone Tebet, que é uma excelente pessoa, ou com quem quer que seja, ou com o partido lá o Partido Novo que surgiu a união entre o PSL e o DEM, né? Antes de pensar neles, nós tínhamos que pensar na unidade do PSDB, na união em torno daquilo que nós acertamos. Se lá no final o próprio candidato reconhecer que não está bem e reconhecer que apareceu um fenômeno, aí tem razão para ele próprio dizer que declina da candidatura. Mas, se ele continuar com mais votos do que a senadora Simone, aí o argumento de que ele tem menos rejeição, mais rejeição, ele é mais conhecido, ela é menos conhecida. Então, numa eleição, você também aumenta, se for desastrado, ou você diminui a sua própria rejeição, a ponto de ela se tornar palatável. No caso do Dória mesmo, ele entrou na disputa para o governo uma rejeição muito alta, porque ele jogou com
ele fez aquele pulo, aquele salto de sair de prefeito para governador. Ele estava fazendo um governo que era provável, né? E isso gerou a união dele, né? Isso gerou a rejeição dele. Mas ele pode lutar para mexer nela, é possível, tem mecanismos para se mexer nisso, a ponto de a candidatura se tornar aceitável. Quer dizer, o critério de tem mais rejeição, tem menos rejeição, também não é um critério assim, muito correto, porque a gente tem que saber também quanto que há de positivo nessa pessoa, porque às vezes não ter rejeição, mas também não ter voto, fica um 0-0 que não interessa ao meu Flamengo. O meu Flamengo gosta de ganhar, ele não gosta de ficar no 0-0. Então, acho que é uma reunião séria, que tem que ser levada a sério por todo mundo. A sobriedade deve ser a marca, a boa vontade deve ser a marca, a humildade deve ser a marca e a luta pela união deve ser a marca. Senador, mas se a gente for pensar, todos esses adjetivos, essas qualidades, se a gente for pensar, tudo isso não está sendo usado no PSDB nesse momento, desde o começo das prévias, na verdade, que a gente estava acompanhando. Qual que deve ser o caminho do PSDB depois de toda essa confusão? A gente sabe que tem essa reunião hoje às 4 horas da tarde, a gente está acompanhando Bruno Araújo e João Dória numa situação muito complicada, entre os dois especificamente. Qual que deve ser o caminho do PSDB? A gente percebe que é um PSDB que está completamente rachado. Qual que deve ser o caminho a partir de agora, na sua avaliação? Assim, eu confio na boa fé do Bruno e confio na boa fé do Dória. Não deveriam ter chegado a esse ponto, não deveriam ter chegado, mas confio em ambos. Já há pessoas que já estão fazendo um certo jogo e a gente percebe, não adianta burilar as palavras, enfim, e então eu vou dizer algo que talvez faça vocês entendam logo de cara. No partido, claro que está faltando um Ulisses Guimarães. No partido, é claro que está faltando um Tancredo. Ou seja, o presidente Bolsonaro usa o slogan mais Brasil e menos Brasília. Então, eu diria mais Tancredo e menos sucedâneos que não sabem realmente tratar com a política, com a seriedade e com o cuidado que a política merece, sobretudo quando está em jogo o futuro do país, está em jogo o futuro de um partido que acabou com a hiperinflação, que tem o maior legado dentre todos. Se somar todos os partidos, o nosso tem o maior legado. Nós não podemos, portanto, simplesmente virarmos um partido qualquer, um partido, enfim. Eu sempre digo assim, e repeti isso para vários companheiros, o nosso partido ele tem que ser mais Franco Montoro, aquela coisa de longe das benesses palacianas e perto do povo, e tem que ser menos centrão. Ele tem que ir na linha reta que ele sempre seguiu e que fez dele um partido que, quando não ganhava a eleição presidencial, o colocava no segundo turno. E isso era um prestígio, para muita gente era uma derrota. Para mim era uma vitória, porque você ser eleito pelo povo para fiscalizar, para ser o líder da fiscalização a quem ganhou, é uma coisa honrosa, muito melhor do que dos outros concorrentes. E quando você ganhou a eleição, você fez reformas, você fez a lei de responsabilidade fiscal, você fez a moralização do sistema financeiro, do sistema bancário, enfim, isso tudo, por exemplo, o PROE. Se os Estados Unidos, em 2008, tivessem um PROE, eles não teriam vivido aquele drama tão absurdo, nascido desse excessivo liberalismo com que era tratado, tratado ainda, eu espero que deixe de ser, o sistema, o mercado de capitais, o mercado financeiro americano. Ok, nós compreendemos essa análise que o senhor faz a respeito do momento do partido, da necessidade de uma liderança de grande porte e também dessas ponderações. Agradecemos, inclusive, a participação de Arthur Vigílio Neto, ex-senador e também ex-prefeito de Manaus. Muito obrigado e um bom dia para o senhor. Agradeço a vocês, e a CNN. E desculpem não ter falado antes, eu falo agora para o pessoal da técnica, quer dizer que estava no carro e não houve jeito. A gente tentou o casamento, mas deu em divórcio antes do casamento. Porque não deu. Agora deu, graças a Deus. Que bom. Fiquei satisfeito de falar para vocês mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado, senador. O senhor é sempre muito bem-vindo.